Boa noite, boa noite. Vamos entrando para começar nossa live de hoje. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live. Boa noite. Tati está entrando. Oi, Tati. Oi, boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite. O pessoal está entrando aí. Você está ouvindo? Tô. Eu só quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, porque meu fone às vezes Tá um pouquinho dá pane. barulho de vento, Tati. De vento. Calma aí, então. Eu vou mandando aviãozinho aqui pro pessoal, tá? E entrando também, Tá, para anunciar a live. pronto, resolvi. Manda aí também os aviãozinhos pra gente avisar Hum, as pessoas. Teve gente que perguntou aqui pra mim, vai ficar salva? Porque eu não vou conseguir agora, tô na rua. Eu falei, ó, vamos deixar salva lá no YouTube, né? Sim, Então vamos lá, vamos começar. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Boa noite, Edna. Vamos lá, Tati. Então, nossa vamos. live hoje é para a gente falar um pouquinho, né, sobre a nossa jornada com autoconhecimento. A gente vai nos apresentar aí e também vamos falar, né, Tati, do nosso novo Sim, projeto e responder também algumas perguntinhas que o pessoal colocou lá na caixinha de perguntas. isso. Eu Bom, começo ou você então, começa? eu começo. Então vai. Bom, então acho que em primeiro lugar eu vou me apresentar para vocês. Tem muita gente que aqui não me conhece ainda, né? Meu nome é Tatiane Fernandes. Podem e devem me chamar de Tati, é assim que eu me reconheço. Atualmente eu trabalho como analista comportamental em Enneagrama. E eu já vou pegar um gancho de uma perguntinha que me fizeram, Raquel. Sim. Como que eu conheci o Enneagrama? Então, já que eu falei que eu sou analista, já vou responder. Eu conheci o Enneagrama há um tempinho atrás. Eu fazia faculdade. E aí, num trabalho assim de um trabalho que a gente estava desenvolvendo em sala, a professora pediu para a gente falar um pouquinho das nossas características e tal. E aí, dizendo as minhas características, uma aluna virou para mim e falou assim: Nossa, você tem características do traço tal do Enneagrama. E eu não conhecia ainda o Enneagrama. E aí eu fiquei curiosa e aí fui procurar. Fiz teste de enneagrama, a gente podia até falar sobre isso, sobre os testes Sim. de identificação. Cheguei a fazer um teste e aí fui procurar. Passei por várias escolas, nunca parei de estudar desde o dia que eu conheci. Já passei por várias escolas de enneagrama, vários profissionais de enneagrama, cada um com o seu jeito de ensinar, cada um com uma visão, mas todos excelentes. E nesse contato com o Enneagrama, eu fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas. Hoje eu os considero como família, porque a gente é unido, tudo tem uma troca muito legal. Então, desde quando eu conheci até hoje, eu vivo o Enneagrama todos os dias, assim. E aí eu conheci assim, então, conheci na faculdade, num bate-papo, numa tarefa, dizendo algumas características, né? Até isso não é muito certo, não é muito legal, mas foi assim que eu conheci o Enneagrama e aí hoje me tornei analista comportamental e hoje trabalho com isso. Perfeito. Deixa eu falar um pouquinho também, né, da minha jornada aí, bem rapidinho. Eu sou a Raquel, né, de Vornik, e eu trabalho também como analista, né, comportamental aí, na linha do Enneagrama, e estou fazendo o curso também de terapeuta em Enneagrama. Então, eu e a Tati aí, né, somos aí as loucas do Enneagrama.
Sim. Enfim, como conheci também o Enneagrama, foi bem interessante. Eu estava na minha pós-graduação em gestão de pessoas e eu estava querendo coaching na época, fazer o curso de coaching, porque estava bem no auge na época, né? Eu tive alguns módulos de coaching e apaixonei, amei. E eu queria muito aquilo, uma ansiedade que me consumia, né? Há algumas coisas bem fortes no meu traço. E aí eu fui atrás de um dos professores, que na época ele fez. Ele me ajudou a fazer meu artigo, né, para a entrega do trabalho final da faculdade. E eu falei pra ele, né, que eu estava querendo muito fazer, onde que ele me indicava, tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim: por que que você não faz enneagrama? Aí eu não sabia nem pra onde ia o enneagrama, não sabia nem o que que era. Aí eu falei: enneagrama, pensei, né, nunca ouvi falar. Aí eu falei assim: ah, não, desconversei e tal, e não quis fazer, não. Achei que não tinha nada a ver com o que eu precisava naquele momento. Só que ele, muito mais do que eu, sabia o que que eu precisava, né? E Sim. aí eu falei, não, não quero não. Aí eu fui, deixei passar a oportunidade. Quando passou um tempo, eu de novo fui atrás dele, né, procurando uma ajuda, porque eu queria trabalhar, né, na área de RH, porque na época eu estava fazendo gestão de pessoas, tal. Aí ele falou assim: Raquel, abrir outra turma de Enneagrama, vamos fazer? Eu falei: ah, tá, né, já que ele tá falando, né, deixa eu ver o que que tem esse negócio lá. E eu nem pesquisei, simplesmente fui. Chegou lá, na hora que ele começou a falar sobre, né, e trazer ali cada personalidade, explicar como é a personalidade, nossa, eu amei, eu apaixonei. E aí, né, foram passando ali os temas, os dias, e aí eu fui me apaixonando por aquilo. Eu sempre falei que o Enneagrama, para mim, foi uma terapia de 5 anos na minha vida. Então, assim, me adiantou muito. E aí eu amei a forma que ele trouxe, né? Como a gente entende ali os traços de personalidade, que eu sempre falo, né, tá? As pessoas falam tudo, ai, personalidade, forte personalidade, não sei o quê, mas a fundo, nem sempre as pessoas sabem o que é personalidade, como é Sim. formada, né? Então é bem interessante o Enneagrama por conta disso. Então a minha jornada foi também assim, e aí nunca mais parei, porque a gente apaixona e entende ali quando as pessoas entendem realmente a finalidade do Enneagrama, o objetivo do Enneagrama, né, Tati? Aí sim, consegue Sim. viver e trabalhar isso cada dia mais e não tem nem como sair, porque aí é autoconhecimento. Autoconhecimento é todos os dias, né, gente? É, todos os dias. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Enneagrama, de uma forma bem resumida, para não ficar muito extensa, né, gente? Porque é domingo, tem fantástica, fantástica. Então é assim, o Enneagrama ele é uma ferramenta de autoconhecimento que estuda 9 traços de personalidade. E o que que ele traz pra gente? Ele traz não só as características, os comportamentos, os padrões, é, vai falando aí, Raquel, às vezes Os falha a mecanismos de memória. defesa. Mecanismos de defesa, as defesas, a paixão emocional de cada traço. Ele traz principalmente para a gente a motivação. O que motiva a gente a agir como a gente age, se comportar como a gente se comporta, falar como a gente se comporta. E a partir daí, dessa identificação que o Enneagrama traz para a gente, quando a gente se identifica com um traço de personalidade dominante, lembrando que nós temos todos os traços dentro da gente, só que um é dominante. O Enneagrama ele oferece um caminho de desenvolvimento e transformação, né? Quer continuar, Raquel? Isso, e é isso que a Tati falou que é muito importante a gente deixar claro, porque o Enneagrama, quando a gente faz, né, ali o processo de Enneagrama, no primeiro passo é você identificar, igual ela falou, identificar o seu traço predominante de personalidade. E nós temos todos um pouquinho. Muita gente se fecha com o Enneagrama quando acha que o Enneagrama está colocando ele naquele número, naquela caixa, naquele rótulo, e vários outros nomes que as pessoas colocam. Mas não é isso, nós temos todos, só que um é predominante. Como a Tati trouxe pra gente, né, são as defesas, porque desde pequenininho, desde criança, nós vamos formando no ambiente que estamos, né, a personalidade, depende do que nossa família ou as pessoas que nos criaram, cuidaram da gente, depende de crenças, tudo, e a gente vai pegando ali um pouco, e a gente vai formando a nossa personalidade na primeira infância. Então, o Enneagrama estuda essa parte, traz uma interpretação da nossa infância e até hoje. Chega uma hora que a gente tem que desidentificar, né? Mas para a gente desidentificar da personalidade, a gente tem que identificar primeiro, porque senão a gente não consegue mudar e nem olhar para aquilo e fazer alguma transformação. E eu vejo muita gente sempre falando: ah, não, mas eu estou assim, eu sempre fui assim. E é num padrão automático, que é o que a Tatiana falou. É
é automático, você vive naquele padrão automático, você começa a achar que aquilo é comum. Mas o estudo do eneagrama, da personalidade, é te mostrar todos os seus desafios, suas defesas, instintos também, que a gente vai estar trazendo. A gente vai estar trazendo um pouquinho Sim. sempre para vocês, né, sobre isso. Mas é isso. Então, assim, é estudar qual é, entender qual que é e trabalhar para você sair desse movimento repetitivo, desse padrão, para a gente É, transformar realmente, para a gente evoluir, porque é esse o objetivo do Enneagrama. isso é o que a gente mais escuta, né? Quando a gente leva o enneagrama para as pessoas, o maior medo delas é esse rótulo. Elas têm medo de se rotular ou de criar um rótulo para ela. E mais ou menos a gente se rotula mesmo, né? Quando a gente diz para você, olha, você é um tipo de personalidade, é um rótulo. Só que sem você identificar esse rótulo, sem você pertencer a esse traço, sem você identificar o que tem por trás desse traço, você não consegue traçar o caminho para a mudança. Então, primeiro você descobre o que está errado para depois você mudar. Então, esse rótulo ele existe e aí é uma escolha sua se você quer continuar com o rótulo ou se você fala, não, agora eu descobri e agora eu quero mudar. Então, autoconhecimento, seja com o Enneagrama ou com qualquer outra ferramenta, é uma escolha de mudança e é todos os dias, não é um dia só. Quando você descobre o seu traço de personalidade, é aí que inicia todo o processo. Exatamente, ele é o início, ele não é o fim. Ele é E o ele não é início, para não é o fim. estagnar nele, ele é o início. Então, assim, é necessário passar por essa identificação para você mudar, né? Porque não tem como a gente mudar o que a gente não sabe, o que a gente acha que é normal na gente, né? E eu tô até fazendo um processo no grupo, né? Eu tenho uma mentoria aí, o pessoal até postei uma tarefinha de hoje na mentoria, e aí a pessoa falou assim, nossa, eu sempre achei que eu sozinha fazer tudo era uma vantagem, era bom. E a gente sabe, né, Tati, o traço de personalidade Sim. tem uma tendência muito grande de querer ser muito autossuficiente. E ela falou assim, hoje eu estou vendo que não é tão bom assim, que não é normal. Então, assim, enquanto a pessoa não traz para a Para consciência, consciência. não vai saber. Então é o que a gente fala, né? Primeiro você tem que olhar, você tem que saber, para depois você mudar. Se você não vê, não tem como dar nenhum passo na sua caminhada, né? Não. E o Enneagrama, ele é muito extenso, né? Nem daria para a gente falar tudo que o Não. Enneagrama ele traz para a gente aqui nessa live. O Enneagrama ele é muito extenso. Ele não só traz essas características e a motivação, mas tem outros nomes que depois vocês podem olhar lá aqui no meu perfil, no perfil da Raquel, que explica outros mecanismos, outros meios para fazer você. O fim do Enneagrama, o fim dessa trajetória do autoconhecimento é você chegar ao que você era antes de gerar essa personalidade, né? Que a gente chama de essência. Nós somos essência quando crianças. E aí, como a Raquel disse, quando a gente tem o nosso ambiente familiar, os nossos pais, a cultura, as crenças deles, os traumas que eles tiveram, eles acabam trazendo isso pra gente. O ambiente que a gente vive acaba acaba Influencia, né? reforçando, né, e influenciando essa personalidade, uns mais, outros menos. Então, o caminho do Enneagrama é te levar para a evolução, é te levar a te voltar para essa essência, para você voltar para casa, voltar para o que você era. Esse é o objetivo do Enneagrama, e aí ele tem várias, inúmeras, imensas formas disso acontecer que a gente vai estar trazendo para vocês também. E é muito Aí, aquela Raquel, você podia pergunta. falar do seu trabalho de mães também, o quanto é Ah, importante a gente já colocar isso nas crianças. sim. Só voltando aqui no que você falou, né? É uma pergunta que ela é muito importante de voltar para a essência. É tipo, quem você é, né, antes de te dizerem quem você é hoje, né? Quem você era antes de te dizerem quem você é hoje. Então é muito esse trabalho que o Enneagrama faz. Igual a Tati falou que é muito sério, gente, é reconectar, é voltar para sua essência, não ir para sua essência, porque Não. você não vai até a sua essência. A sua essência é você. Então é você sem Sim, as suas capas, sem as suas proteções, é a sua essência, é a sua pureza. Essa é a essência. Eu vou responder sobre eu eu vou falar acabei um de pouquinho ler sobre também. é,
Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho com mãe, porque é o que a Tati também falou a Sim, respeito da importância da gente, o que nossos pais, né, aprenderam, o que eles tiveram, o que, que eles trouxeram, né, até a jornada deles, eles passam para os filhos. Então, hoje eu faço esse trabalho com mães. Por quê? Porque é um peso, né? É um peso muito grande. Nós que somos mães, eu sou mãe de duas, a Tati tem 3 filhos também. Então, assim, a gente fala, a gente tem essa vivência e ainda o Enneagrama nos ajudou muito, porque é esse olhar de eu não tenho que passar, né? Eu tenho que ter o cuidado para eu não passar essas projeções, não colocar cargas, né? Sobrecargas nos nossos filhos. Mas o Enneagrama traz a empatia, o olhar para não é para mudar traço, não é para mudar a personalidade, porque isso ninguém tem esse poder, né? É não. simplesmente para ter uma empatia, saber a forma de lidar com os filhos, porque quando nós entendemos ali as motivações dos filhos, as emoções deles, a necessidade deles. Então, eu trabalho isso com as mães para a gente olhar para a gente cuidar da gente, entender primeiramente a gente, para a gente poder trabalhar e ajudar os nossos filhos. Porque muita gente quer, eu quero só ajudar meu filho, eu quero só ajudar meu marido, eu quero ajudar. E não olha porque você tem que ser ajudado. Todos nós precisamos ser ajudados. Porque nós somos uma geração, né, Tati? Nós temos a mesma idade. Sim. Nós somos uma geração muito novinhos, nós somos uma Linda. geração em que carregamos muito isso, porque não tinha muito conhecimento antigamente, né? Não tinha esse conhecimento todo, tão amplo, que hoje a internet leva muito pra gente. Então, hoje em dia a gente tem essa responsabilidade de nos cuidar, nos curar, para a gente poder também ajudar os nossos filhos. E quanto à pergunta aqui da Jéssica, né, bem interessante. Precisamos sempre É, mudar? Podemos ser felizes com o nosso tipo. Então, a mudança, ela é decisão, né? Você decide se você quer mudar. Se sua vida tá indo bem, eu falo, cada um tem o seu tempo, né, Tati? A gente sabe que cada um tem o seu sim, tempo. Então, se a sua vida é, você acha, acredita que tá tudo indo bem, ok, né? Continue seguindo assim. Mas, eu vou dar a minha opinião, gente, essa é a minha opinião. Eu acredito que todos nós precisamos, porque a mudança, na verdade, é transformação, nem é mudança. Tem mudança, você volta. Transformação, você sim, evolui. Então, é com muito certeza. importante. Porque se você fala assim, eu quero transformar, eu quero sair disso aqui, porque uma hora, gente, a vida fica pesada, a carga pesa sim. Então, o que que acontece? Você está rodando, rodando, você nem sabe onde você quer chegar, você nem sabe o que você quer da vida. Então, o Enneagrama, como ele é um autoconhecimento, como várias ferramentas vão trazer isso pra gente, sabe? O momento, a gente olhar para o momento e trabalhar esse momento. Então, assim, é importante sim você olhar para onde você está. E o que eu falo sempre, né? Tá? A gente até conversou ali a respeito da pandemia. A pandemia trouxe as pessoas para um olhar para dentro de si, um olhar para dentro da sua casa, um olhar para o que você está fazendo. Por isso que muita gente conseguiu mudar, transformar. Claro que teve gente que teve problemas mesmo, né? Que aconteceram problemas mais graves, mais sérios Sim, na vida, mas com certeza também isso é uma forma de evoluir. Então, assim, evoluir. para ser feliz na sua personalidade, você tem que estar muito identificado, porque assim, todas elas têm muitos desafios, né? E todas elas têm qualidades, mas tem muitos desafios. Então, eu acredito assim, que não tem como você ficar fundado na sua personalidade. A sua personalidade, ela não é você. Então, eu não É, acredito que tem como você ser feliz ali, plena nela, porque nós somos complementos, né? Nós precisamos de complementos, nós não somos um ser perfeito, não. Nós temos a meta de chegar, né, cada dia melhor, mas a perfeição, a iluminação, ela tá bem distante ainda do ser humano. sim. E lembrando que a personalidade é uma máscara, né? É uma máscara que Isso. a gente vestiu quando criança para esconder, para se proteger, é, do mundo. É uma proteção da nossa essência. Então, assim, toda vez que a gente tem que se esconder de algo, toda vez que a gente não pode ser o que a gente é, feliz de verdade a gente não é. É o que eu acredito também. Por quê? Porque no fundo, a gente sente que a gente não deveria ter falado daquela maneira, que a gente não deveria ter se comportado daquela maneira, que a gente deveria fazer mais ou a gente deveria fazer menos, dependendo do traço de personalidade. Então, ao meu ver, não é possível ser feliz quando você tem que se esconder de você mesmo.
É isso. E se esconder do mundo, e se esconder das pessoas. Você nunca se colocar vulnerável na vida para que as pessoas não te machuquem ou para que as pessoas não te abandonem, ou cada um com a sua motivação, cada um com o seu medo. Então, assim, descobrir o seu traço de personalidade, no primeiro momento, vai ter alguns traços que você vai amar, que você vai falar, nossa, adorei meu traço, e vai ter outros que você vai falar, não, não gostei muito, não quero ser esse. E aí entra até a pergunta da Paula, que ela falou, que ela se identifica com vários tipos e tudo mais, né? Você vai começar a passar por esse processo. Por quê? Porque você não está aceitando o que você está no momento. Você não está aceitando aquele tipo de personalidade que foi te apresentado e que você se identificou. Então, não tem como. Por quê? Porque a sua personalidade vai mostrar o que de você? A personalidade não é legal, ela não é boa. Ela tem características, sim, que você pode usar ao seu favor, mas a maioria não é boa. Porque ela é usada para esconder alguma coisa, esconder quem você é. Então, pega o que for bom da sua personalidade e vá trabalhando o que não é. Até que você chegue ao que você é de verdade. Aí eu tenho certeza que você vai ser 100% feliz. E a Paula perguntou aí também, porque assim, também tem a parte de as pessoas vão sempre identificar, né, com vários ali, né, Tati? Por quê? Porque Sim, nós somos todos, nós temos um pouquinho de tô. todos, mas tem um que é mais predominante. Então tem isso que a Tati falou que é muito importante e tem a parte também, às vezes, da falta de autoobservação. Então, assim, eu vejo muito nos trabalhos de mentoria que eu faço, as pessoas não têm o hábito de se autoobservar. Muito pelo contrário, né? As pessoas têm o hábito de observar o outro. O Tanto outro. que é aquela pergunta que normalmente, né, a gente faz no nosso trabalho, né, do início, é como você se vê. E as pessoas travam, têm muita dificuldade de falar como ela se vê, de verdade. Sim, As características delas. Por quê? Porque para falar de si, você tem que olhar para dentro de si, você tem que assumir as suas sombras, assumir as suas características que às vezes você não gosta. Então, assim, é muito importante o trabalho de auto-observar. E é isso que o Enneagrama traz. Você começa a se auto-observar no seu dia a dia para sair do tal do padrão automático, tá? sim. E para descobrir a personalidade, a Tati, ela perguntou isso. Você quer responder? Para descobrir? Ela falou, tem como Bom, descobrirmos qual é realmente nossa personalidade? Fala para ela. bom, aí que a gente entra, né? Bom, vou explicar um pouquinho então, vou aproveitar e explicar um pouquinho do trabalho do analista, né? O que faz um analista e qual é a importância do analista. Vai ter alguns traços de personalidade que eles vão ter uma negação. Eles não vão negar aquilo que chega até ele. Então, o que que acontece? Quando ele tenta fazer esse processo de identificação da personalidade, por exemplo, sozinho, ele nunca vai chegar nas características da personalidade dele. Ele vai falar: não, eu não tenho isso, não, eu não sou isso. Por quê? Porque ele nega, ele nega, ele nega, ele nega, porque ele já criou uma imagem dele na cabeça e ele acredita que ele é aquilo. E muitas vezes, só te cortando, e muitas vezes as pessoas à sua volta falam quem você é. Quando você não tem muita Fala, força, muito hábito de se observar, os outros vão apontar e falar quem você é. E às vezes você veste essa sim, capa. sim, tem isso também. Então, é aí que o analista entra. O analista, ele vai te fazer interagir com o teu processo de autoconhecimento e identificação do teu traço de personalidade. O analista, ele nunca vai dizer para você qual é o teu traço de personalidade. Esse é um caminho que você vai ter um suporte, uma ajuda de um profissional, mas a identificação é sua. Esse processo é seu, o reconhecimento é todo seu. Ele só vai fazer com que você interaja com esse processo. Geralmente, com um atendimento só, já dá para ter uma noção, às vezes, dependendo do seu nível de consciência, a gente já consegue descobrir o seu traço, às vezes não, né? E tudo bem, a gente não coloca tempo. Quando é para se conhecer, quando é para olhar para você para dentro, a gente não coloca tempo. Pode ser que dê num primeiro atendimento, pode ser que não. Ou pode ser que você precise de um outro tipo de atendimento antes desse. Talvez você não esteja preparado, dependendo ali do seu nível de consciência, que o Enneagrama também traz isso.
Então, o analista ele vai te ajudar fazendo perguntas específicas. É, tem toda uma metodologia, né, Raquel? Isso. Para você ir respondendo, e o analista ele consegue ver além do que você está falando. Você responde uma coisa e a gente consegue perceber o que tem por trás dessa fala. É porque Às é vezes aquilo, você tá? diz De uma todos coisa. nós contamos uma historinha para a gente mesmo, para os outros e para a gente mesmo. Então a gente tem Sim, já um estudo, né, para entender as narrativas de cada um e o discurso, diferenciar a narrativa do discurso, porque uma coisa é você falar, outra coisa é realmente o que você quis dizer com aquilo. Então a gente faz essa análise que orienta, né, Tati? As mentorias que as pessoas sim, questionam é para a gente orientar a pessoa aonde ela vai. Porque senão ela vai ficar continuar contando historinhas para ela a vida toda aí. vai. Então, o trabalho do analista é esse, é fazer com que vocês interajam com o seu processo para que vocês identifiquem o seu traço de personalidade dominante. E aí entra o processo do acolhimento. Eu acolho o meu traço e eu aceito todas as características e eu aceito todos os comportamentos e a partir de agora eu vou traçar um caminho de crescimento e desenvolvimento com a minha personalidade. Lembrando que você não muda a sua personalidade dominante. Ela é com você do início ao fim. Ela nasce com você, só que ela nasce em essência. O seu tipo nasce em essência, se transforma em personalidade. Então você vai ser para sempre. Então acho que é mais ou menos isso, assim, o E a Paula trabalho do colocou analista. aqui. A Paula colocou que é muito difícil autoanalisar, que demorou muito tempo para entregar. Mas o que acontece é isso, é falta de observação e o olhar para o outro, Observação. porque o ser humano tem muito do olhar para o outro. Então, assim, é parar de olhar o outro e olhar a si, depois que você se curar, olhar para o outro. E que entra muito, Paula, eu não sei qual que é o seu traço predominante, mas todos nós entra muito do julgamento, né? Então, assim, acaba que você que eu falo, nós todos, né, o ser humano, tem Todos nós. tem tudo de querer, às vezes, julgar o outro, salvar o outro, cuidar do outro, sendo que às vezes você precisa de cuidados, a sua casa precisa de cuidados e você está muito olhando para o outro. Então, é voltar a olhar para dentro. O autoconhecimento é esse o objetivo do autoconhecimento do Enneagrama. Olhar para si, para depois salvar o outro. Coloque a máscara primeiro em você e depois coloque a máscara no outro. Sim. E aí, aproveitando, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, como foi. Até vou engaixar nisso, porque eu fui um exemplo de Isso. um ser que demorou muito para descobrir o traço de personalidade. Eu acho que eu passei por 5 escolas de Enneagrama. E nas 5 escolas eu fui identificada. Na verdade, eu fui identificada, não. Eu me identifiquei com vários traços. Em cada escola eu fui um traço de personalidade dominante. Só que tem um porém. O meu traço de personalidade dominante, ele gosta de experienciar. Ele gosta de experimentar tudo. Então, o que que acontece? E outro fator importante é que ele não gosta de abrir mão de nada. Então, por exemplo, quando ele escolhe uma coisa, ele abre mão de outras. Então, na minha cabeça funcionava assim: eu preciso experimentar ser todos os tipos, e eu, se escolher um tipo, se eu me identificar com o tipo, eu acabo abrindo mão de todos os outros. Então, eu demorei muito, muito, e cada vez que eu chegava perto, eu me afundava mais. E me afundava mais, precisei de ajuda, precisei de mentoria, fui mudando de escola em escola. Até outra característica, né? Passei em 5 escolas de Enneagrama. Verdade, Tati, olha aí a característica forte. A gente vai passando, 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 mas é isso aí. Então eu demorei muito tempo para descobrir meu traço. Hoje eu já descobri, não faz muito tempo, uma longa caminhada aí desse processo, né, da identificação. Só há pouco tempo atrás que eu bati o martelo, falei, não, agora eu tenho certeza. Por quê? Porque eu entendi a motivação. Enquanto eu estava muito presa às características do meu traço, né, lembrando que características é uma tendência, né, Raquel? Tipo, Isso. você pode ser um traço que lá no livro fala que você é isso, isso e aquilo, e você tem características opostas e comportamentos opostos. Por quê? Porque é uma tendência. O mais importante é a motivação. Então, quando eu entendi a minha motivação, o que me motivava a ser e agir como eu agia, aí eu bati o martelo.
mas Exatamente. demora. Então é isso que às vezes você se vê em vários e fica, porque ou você entra na negação, ou você tem essa dificuldade de abrir mão, ou. E também porque você fica rodando, né? Você roda em todos os outros, porque você é todos. Então pode ser que ali no ambiente onde você viva, é, um tipo tenha que ser mais forte em você. E não significa que ele seja o seu dominante. Então Exatamente. aí tá um outro porém, por isso que precisa da ajuda do analista, viu, gente? Por quê? Porque também tem as questões que a gente não explicou aqui, mas eu acho que é só passar por cima. Para quem já conhece o Enneagrama, às vezes quando a gente vai tentar se identificar, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente pode estar fazendo um movimento de flecha. Então, às vezes que a gente chega aquela informação para a gente, chega para a gente a informação de um outro tipo, entende? Quando a gente não entende isso da motivação. Mas isso é um assunto para outro dia, porque senão Isso aí é não vai mais dar. profundo. Mas só para fechar assim, que existe isso, né? Existe esse movimento, você está se movimentando o tempo todo, né? Então, por isso que é importante ter um profissional auxiliando nesse momento de identificação. Exatamente, porque o enneagrama ele não é parado, ele não é, é o que a gente falou Não, logo no início, o enneagrama não te fala, você é isso aqui, tá te colocando num rótulo ou numa caixa, não. Ele é muito cheio de movimentos, então é isso que nas nossas mentorias, né, no nosso trabalho de análise, a gente mostra, né, porque a gente não ensina, a gente só mostra, né, para as pessoas, vamos. direciona qual é o caminho dela com as flechas ali, que é isso que o enneagrama traz, o movimento. Não é para você ficar falando e justificando o que você é, não. E aí a Jéssica até falou aqui, quero live do tipo 8, né? O que que acontece? Vamos já falar um pouquinho então do que nós vamos ter aí no nosso canal? Vamos, vamos sim. Então, a gente anunciou esses dias, né, um projeto novo que a gente pensou com muito carinho, já faz algum tempo, mas como tudo acontece quando tem que acontecer, né, na hora certa, na hora que a gente está preparado, a gente pensou num canal, né, que futuramente vai ter um outro formato, né, mas isso daí a gente fala depois. Mas por enquanto vai ser canal no YouTube, que a gente vai estar trazendo cada personalidade do Enneagrama para estar conversando com a gente. Então, esses vídeos, né, que a gente está fazendo vai ser importante por quê? Vai ser importante para você que estiver nesse processo de identificação, vai servir para quem já está no caminho, vai servir para quem está estudando, vai servir para quem ainda não sabe nada de Enneagrama e quer conhecer um pouco. No final, cada traço, eles dão dicas para vocês que pertencem ao mesmo traço dominante. Então, às vezes, vocês podem fazer contato com eles. Então, vai ser bem legal para isso, para essa parte de identificação, para essa parte de vocês se verem em outra pessoa e saber como que elas lidam, saber quais são os desafios dela tendo esse traço de personalidade dominante. É muito legal quando a gente conversa com uma pessoa do mesmo traço. Como bate as ideias, como bate o mesmo pensamento, mesmo que você não teve a mesma vivência ali de família e tudo mais, a maneira de pensar é muito igual. É muito legal. Então, esse projeto é o canal no YouTube que a gente vai estar trazendo pessoas de cada traço para estar conversando com a gente. Isso mesmo. E aí, nosso canal é o nome aqui da live que eu coloquei hoje, dose diária, porque, né, é uma dose que nós vamos trazer, né, aos poucos, porque é isso que a Tati falou, e as pessoas têm dificuldade, às vezes, do Enneagrama, por ele ser muito complexo, ele ser muito amplo, né? Então, assim, Sim. as pessoas pegam, vai ler um livro, ouve um vídeo daqui, outro vídeo dali, não entende, fala, nossa, não entendo nada do que fala. Realmente precisa de um começo, né? O começo, o meio, e não tem um fim, mas é um começo e um meio para você entender. Então é isso que a gente quer trazer, né, nesse canal. É um canal lá no YouTube, a gente vai colocar a princípio, né, Tati? A gente vai colocar vídeos semanalmente, né? Semanalmente. Trazendo os entrevistados, que a Alexandra já até disponibilizou, né, Alexandra? Ó, Adorei. vamos marcar, Alexandra. Você tá dentro aí, ó. E a Tá Alexandra dentro. é tipo 8. Tipo 8. O mais Aí, então, temido.
O mais temido, O mais temido do Eneagrama. o mais forte, o forte dos fortes. Então, assim, é, o link a gente vai colocar, tá? Nas nossas bio. A gente vai colocar hoje ou amanhã. E essa live vai ficar salva também no YouTube, para vocês já começarem a familiarizar lá com o canal. E é o que a Tati falou, para entender, porque primeiro as entrevistas é para cada um entender como que é, entender o padrão, porque é o que a Tati falou. Você começar a ouvir pessoas que têm o mesmo padrão seu, padrões, você fala, nossa, olha só, é desse jeito, é bem isso, é bem isso. E a gente fala, nossa, está falando de mim, somos a mesma pessoa. A princípio é isso que acontece. E depois a gente vai trabalhando, que aí cada um, como é individual, cada um é um. Mas os padrões é o que o Eneagrama trabalha logo de início. E é isso, o nosso canal vai ter esse formato e nós queremos trazer lives para vocês semanalmente também, né, aqui no Instagram e posteriormente no Instagram e no YouTube, mas as lives a gente sempre vai colocar no YouTube também para Sim, explicar mais e falar mais, e a gente vai estar sempre trazendo muitas informações. E vocês também, gente, tá? Façam perguntas lá pra gente, a gente vai esclarecendo as perguntas, vamos colocar sempre as caixinhas, tá? Vamos interagir. Hoje teve até uma interação legal, né, de perguntas, e a gente sim. começa a colocar. E quem também quiser participar das nossas lives, está aberto, né, Tati? Quem pode entrar, Ah, falar vai ser também, legal, hein? né? Cada E traço, cada traço traz suas características, sua jornada, né? Então, assim, suas sim, experiências, vai ser muito rico. E acredito que a gente vai agregar muito na vida das pessoas aí que querem trabalhar, iniciar aí o autoconhecimento. sim. Aí tem até a surpresinha, né, Raquel? Você quer falar? Esqueci, eu ia falar, esqueci. Na Então, próxima pode live, esquecer. na próxima live, nós vamos falar sobre uma surpresa, um presente, né? Aí para vocês. Então não percam. Vamos ver essa semana, o dia que a gente vai colocar lá, a gente vai pedir a ajuda de vocês, né? Para colocar o dia melhor, né? Porque domingo Sim. à noite tem muita gente que gosta, mas às vezes dia de semana é mais fácil. Vamos ver a maioria, né, Tati? Pra gente É, conseguir se alcançar um vocês, maior número de pessoas. se vocês preferem na quinta ou se vocês preferem no domingo, aí vocês falam pra gente, a gente vai se adaptar aqui. E é isso. Então, na quinta-feira a gente vem. O que a gente quer fazer é responder as perguntas de vocês. No nosso Instagram tem conteúdo falando sobre Enneagrama. A Raquel fala sobre mães, ela trabalha com mães e filhos. O quanto é importante a gente já estar levando o Enneagrama para os nossos filhos desde pequeno, quando a partir dos 7, 8 anos a gente já consegue identificar. Então, já ir trabalhando isso nos nossos filhos para que a gente traga esse autoconhecimento e esse desenvolvimento precocemente para eles, para que eles não precisem chegar na idade que a gente chegou para traçar esse caminho de crescimento, né? Para Para que eles comecem começar. a se desenvolver desde pequenininhos. O quanto é rico a gente trazer isso para dentro de casa e principalmente para as crianças. E então a Exatamente. gente vai estar trazendo, respondendo as dúvidas de vocês na quinta ou no domingo. Essa surpresinha que a gente vai oferecer para vocês é um primeiro rastreamento aí para vocês se observarem, para vocês aprenderem a se observar, aprender a olhar para dentro, aprender a olhar para vocês, para que depois vocês passem, para depois vocês darem esse segundo passo, que é o da identificação de personalidade. Então, vai ser isso, a surpresa. Depois a gente traz mais detalhes para Traz mais vocês detalhes, durante a vamos semana. acompanhando. Vamos acompanhando. É, A Jéssica falou aqui, ó, do livro, né, Jéssica? O livro. Então, o livro é o Eneagrama Pais, Mães e Filhos, né? Que eu sou uma das coautoras, com o meu sim. traço lá como mãe. E aí, me acompanhem lá também, lá no meu Instagram, eu falo um pouquinho do livro, né? Tem algumas coisas. E a Jéssica já voltou aqui, ó, no domingo. Vamos colocar lá na Domingo? caixinha. Ela colocou domingo. Vamos colocar na caixinha Domingo é um e dia legal, assim, para mim que sou, eu vou falar qual é o meu traço de personalidade, se vocês quiserem conhecer melhor, é o traço 7. Então, domingo para mim é um dia péssimo. É um dia entediante, é um dia que não acaba. Então eu vou adorar fazer as lives domingo. Então, se ótimo, todo mundo ótimo. quiser, para mim tá ótimo. Pois é, porque domingo, fim de
Dá da um noite, né? O dá uma pessoal. tristeza. Não sei se acontece com todo mundo, mas a mim me dá uma tristeza. Não vejo a hora de chegar a segunda. Ansiedade, ansiedade. Eu sou a única que acho que gosta de segunda. Ai, ai. Então é isso, gente. Querem fazer mais alguma pergunta ou vamos esclarecendo aí, né? Aos poucos. Ó, vai ter tipo 8, Jéssica. Vai ter, ó, A da Jeca é tipo Alexandra. 8. Ale... Essas tipo 8, elas querem ação. Vamos logo, fala do Ó, oito. eu nunca vi tanto tipo 8 querer ser entrevistado. Bora, bora. Jéssica, Alexandra, tem já candidatos aí, Olha, ó, pro nosso ó. canal Dose Diária. Ó, Alexandra ama segunda também. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que a minha asa tá forte no 8. Eita, é Deve ser verdade. isso. Ah lá, Olha, asa 7 também. é isso Então aí, é gente. isso, Então, nós vamos gente. apresentando sempre informações. Nossas lives vão ser lives bem interativas, não vão ser lives técnicas, não vão ficar Não. falando e é isso, e Enneagrama é isso. Nós vamos sempre trazer temas legais para a gente aprofundar e vamos aí nos divertindo também. Ah, é. Porque Ah, eu adoro. esse traço 7, caminhada 7 é só diversão. Adoro. Divertir é o lema. Divertir é o lema da Então é vida, isso, é o gente. propósito da vida. É o propósito. Mas não tanto, né? Pra mim não é tanto. Tem que pisar no Temos que dar uma freio. puxadinha aí. Gente, é Então isso. é isso, Então, gente. muito obrigada por todos vocês estarem aqui, ter participado, interagido. E até quinta, ou até domingo, ou até quinta, não sei. Vamos ver. E aí, vamos deixar salva lá no YouTube. Depois a gente coloca o link na nossa bio certinho, tá bom, gente? Então, boa Então é isso. noite. Boa noite, obrigada. Beijo, beijo.